Bem-vindo ao canal World War Conflicts, seu canal de História Militar e Wargames. Devido ao feriado de 9 de julho, no estado de São Paulo, falaremos a respeito da Revolução Constitucionalista de 1932. Para entender os motivos, devemos voltar para 1929. Nesse período, o Brasil ainda vivia no período da política conhecida como República do Café com Leite, em que se alternavam no poder presidentes de São Paulo e Minas Gerais, ambos estados mais ricos do país, sendo o primeiro o grande produtor de café e o segundo o grande produtor de leite. O então presidente, Washington Luiz, deveria indicar um político mineiro, porém não o fez, indicando Júlio Prestes para o suceder na presidência, outro paulista, sendo este também apoiado por 17 estados. Isso gerou um grande descontentamento por parte de Minas Gerais, que devido a isso se uniu ao Rio Grande do Sul e Paraíba para formar a Aliança Liberal, lançando Getúlio Vargas para a presidência. Entretanto, o nome de Júlio Prestes não era aceito por todos no estado de São Paulo. Nesse quesito, o Partido Democrático de São Paulo, por defender reformas sociais e econômicas no país, passou a apoiar também a candidatura de Getúlio Vargas para a presidência. Nesse mesmo ano, foi dito abertamente de que se a Aliança Liberal não vencesse a eleição, haveria uma revolução. E isso realmente ocorreu após as eleições de 1º de março de 1930, após Júlio Prestes vencer, dando início à Revolução de 1930. Não confundir com a Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução de 1930 foi um dos motivos para a Revolução de 1932. Em 24 de outubro de 1930, um golpe militar foi colocado em andamento por comandantes militares no Rio de Janeiro, capital do país naquele período, depondo dessa forma Washington Luiz de seu cargo e nomeando Getúlio Vargas no governo provisório. Washington Luiz, Júlio Prestes e outros apoiadores foram exilados na Europa, e jornais que apoiaram a candidatura de Júlio Prestes foram destruídos, entre eles Folha de São Paulo, A Plateia e O País. Vargas instalou uma ditadura no país, suspendendo a Constituição de 1891 vigente e nomeando diversos interventores nos estados, menos em Minas Gerais, e passou a governar o país através de decretos. O estado de São Paulo acabou perdendo sua autonomia de governo, pois o governo federal passou a interferir totalmente em todas as esferas. Em 25 de janeiro de 1932, houve um grande comício na Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo, com grande público, sendo seguido por diversos comícios constitucionalistas durante o mês de maio daquele ano. Em 23 de maio, durante uma manifestação no centro da cidade de São Paulo, 5 jovens são assassinados a tiros por membros do Partido Popular Paulista, antes conhecida como Legião Revolucionária, uma organização política e militar que servia aos interesses de Vargas no estado. Com esse fato, surgiu um movimento de oposição ao governo, MMDC, que posteriormente passou a se chamar MMDCA, sigla dos nomes dos jovens mortos pelas forças governamentais, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo e Alvarenga, sendo este último também baleado no mesmo dia. Morreu meses depois. Esse fato foi estopim para que os paulistas começassem a decidir a agir. Dessa forma, o MMDC se uniu ao Partido Republicano Paulista e ao Partido Democrático, antigo apoiador da candidatura de Getúlio Vargas,
com o intuito de conseguir a supremacia do Estado e permitir a posse de Júlio Prestes à presidência. O movimento armado tomou forma para a derrubada de Getúlio Vargas e a proclamação de uma nova Constituição. Em 9 de julho, Vargas estabeleceu eleições para uma Assembleia Constituinte e até nomeou um interventor paulista para o Estado de São Paulo, porém o Estado ainda sofria com interferência do governo federal. Na noite de 9 de julho, começa um levante armado na cidade de São Paulo, tendo em suas fileiras a Força Pública de São Paulo, atual Polícia Militar, unidades do Exército da 2ª Região Militar e civis armados. Esse movimento tomou as principais estações ferroviárias, prédios públicos, quartéis, estações de telégrafos, jornais paulistanos, entre outros locais de importância estratégica. Inclusive o Campo de Marte foi tomado, tornando-se a principal base aérea dos rebeldes paulistas. As tropas dos quartéis militares não resistiram e aderiram ao movimento. Nos dias seguintes, houve levantes em Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Os rebeldes gaúchos foram capturados e dessa forma o levante desarticulado. Em Mato Grosso, no atual Mato Grosso do Sul, foi criado o estado de Maracaju. Os paulistas realmente esperaram que outros estados viessem em seu apoio, mas isso não ocorreu, devido à interferência federal nesses estados, deixando São Paulo totalmente solitário para combater as forças federais enviadas de diversos pontos do país. O objetivo era marchar em direção ao Rio de Janeiro, e com a pressão gerada depor Vargas. Entretanto, sem o apoio dos outros estados, as tropas constitucionalistas foram encurraladas no próprio estado de São Paulo, tendo as forças federais realizado um cerco em volta de todo o estado. Inclusive o Porto de Santos sofreu um bloqueio naval. Com isso, as tropas ficaram sem suplementos tanto militares quanto de sustento. E isso não somente entre os combatentes, e sim também a população em geral. Com a escassez de munição e armamentos, os paulistas tiveram que começar a criar seus próprios armamentos, de forma rápida em várias fábricas, o que deixou a população com mais falta de produtos para seu sustento, tendo em vista que diversas fábricas foram transformadas em fábricas militares, e outras ficaram paralisadas devido à falta de material. Durante o conflito, Vargas criou a narrativa de que o estado de São Paulo estava querendo a independência, e para isso era justificável o ataque de forças federais contra o estado. Entretanto, essa não era a verdade. Mesmo tendo um pequeno grupo com pretensões separatistas, sendo o escritor Monteiro Lobato um deles, o movimento em si previa somente a redemocratização do país. Ao todo, foram quase 3 meses de conflitos. Diversas cidades do interior foram castigadas durante os combates. Inclusive, o Campo de Marte sofreu bombardeio de aviões das forças federais. Com as tropas federais já adentrando no território paulista, e entendendo que a derrota era iminente, o comandante supremo do Exército Constitucionalista, o general Bertoldo Klinger, e o comandante-geral da Força Pública de São Paulo, coronel Herculano de Carvalho e Silva, entraram em acordo para o armistício com o general Pedro de Aurélio de Góes Monteiro, que era comandante militar do Destacamento Leste e representante do governo provisório. Sendo assim, assinada a rendição em 2 de outubro de 1932. Porém, os conflitos continuaram até o dia 4 de outubro. Em 3 de maio de 1933, foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, quando as mulheres votaram pela primeira vez. Nessa mesma época, criou-se também a Justiça Eleitoral. Em 17 de junho de 1934, durante a Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas é eleito indiretamente presidente para um mandato de 4 anos, tendo posse em 20 de julho. Em 16 de julho,
foi promulgada a Constituição de 1934. Atualmente, no mausoléu do Obelisco do Ibirapuera, estão guardadas as cinzas de 713 combatentes do conflito, além dos 5 jovens mortos em maio de 1932. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso vai ajudar o canal a crescer e transmitir mais conhecimento histórico. E conheça também nosso blog, link na descrição. Obrigado.